E hoje é uma data importante, mas muito importante para os vênetos. Acredito que seja a data mais importante aí para os vênetos, né? Que é o dia de São Marcos, justamente hoje, 25 de abril. 2023, 25 de abril de todo ano, dia de São Marcos. Hoje nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse que é o patrono aí da Sereníssima República de Veneza e, portanto, o patrono dos vênetos também. Fica até o final do vídeo para aprender mais sobre isso, caso você não sabia, devia saber. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e, obviamente, esse canal é feito para você, principalmente você que tem descendência vêneta, assim como eu. Eu te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e, claro, deixa aqui seu comentário a respeito desse vídeo e de outros também, e eu te convido, caso você queira apoiar o canal, tem um botãozinho aqui embaixo que é o valeu demais, você consegue dar aí o valor que você quiser. Vamos lá, vamos falar sobre essa data importantíssima para nós. Dia 25 de abril, você devia estar aí com a sua bandeira do Vêneto comemorando, é isso que pelo menos os vênetos fazem tradicionalmente. Hoje também, 25 de abril, eles se reúnem na Praça São Marcos de Veneza, todos os vênetos de toda a região do Vêneto e do mundo inteiro, enfim, né, as pessoas que têm condições de ir para lá, elas se reúnem na Praça São Marcos para comemorar essa data importantíssima aí para os vênetos. A gente vai falar um pouco da história agora, sobre a história do São Marcos e também dessa festa. Começando, vocês sabiam que, na verdade, São Marcos, ele dava 3 festas para os vênetos, e não apenas uma. Olha só. Hoje, 25 de abril, a gente celebra, como sabemos, com alegria a festa aí do evangelista São Marcos, aquele com o evangelho mais antigo, escrito por volta dos anos 60 depois de Cristo, né? Então, onde esse jovem aí, cristão, São Marcos, ele assumiu bem cedo, foi bem cedo aí chamado à missão, em que desde pequeno ele pôde presenciar então momentos ímpares na vida de Jesus e seus discípulos. Só que originalmente em Veneza a festa de 25 de abril era apenas uma das 3 datas dedicadas ao São Marcos. A primeira foi celebrada em 31 de janeiro, dia 31 de janeiro, guardem, gravem essa data, dia 31 de janeiro, dia em que o corpo do santo, do São Marcos, chegou à cidade, tá? A cidade de Veneza, no ano de 828. Então, isso significa que os mercadores vênetos, Rustico da Torcello e Bono da Malamocco, junto com o criado criado Basílio, roubaram os restos mortais de São Marcos direto lá de Alexandria, no Egito, e os trouxeram para Veneza, né, escondido entre frutas e carne de porco. Por quê? Porque, na verdade, óbvio, eles estavam trazendo o corpo de São Marcos, eles precisavam esconder, eles não eram para estar fazendo isso daqui. Isso aqui foi uma ordem, né? Para eles, uma ordem específica do Doge, para eles pegarem o corpo do evangelista lá, para representar a Sereníssima República de Veneza. E aí, o que acontece é que eles tiveram que colocar, principalmente no meio da carne dos porcos, para eles conseguirem passar pela alfândega, que era vigiada por muçulmanos. Então, os muçulmanos não podiam tocar na carne do porco, né? Isso daqui é uma das básicas regras aí da religião deles, eles não podem tocar na carne do porco, então o corpo passou livremente, né, com esses vênetos. E aí chega, sim, na Sereníssima República de Veneza e se torna o santo, né, o patrono da Sereníssima. A segunda festa era dedicada também a São Marcos e foi em 25 de junho, em memória da descoberta do corpo perdido de São Marcos. Como assim descoberta? Porque houveram alguns eventos na Sereníssima República de Veneza, por exemplo, terremotos, e também teve um incêndio grave e dizia-se que o corpo tinha sido perdido, né? Não encontravam mais o corpo de São Marcos naquele momento ali. Foi uma grande tristeza para a nação vêneta. E o que acontece é que, segundo a lenda, durante a missa de consagração da nova basílica, construída em homenagem ao santo, né? Em 1094, construída em homenagem a São Marcos, uma das colunas quebrou ali, revelando os ossos, né, de São Marcos escondidos em seu interior. Então até tem aí pinturas desse momento aqui, desse momento sagrado, enfim, revelando os ossos de São Marcos, e a partir daí eles encontram o corpo novamente e o guardam, né?
Por fim, a terceira e última, né, a terceira e última comemoração, assim como a única que ainda hoje se celebra, é a festa do dia de 25 de abril, a festa de hoje instituída pela República de Veneza, né? Mas agora, por quê? Porque São Marcos é o patrono dos vênetos. Então, isso aqui a gente precisa, muitas pessoas se perguntam às vezes, né? Mas por que ele, justamente ele? Existiam outros santos, porque São Marcos é o patrono. Bem, existe uma antiga lenda que liga indissociavelmente a figura aí de São Marcos a Veneza, cujo símbolo é o leão alado que representa o evangelista, a bandeira do Vêneto, né? Que eu tenho aqui uma mini bandeira aqui atrás, é o leão alado do São Marcos, que é o símbolo dos Vênetos, da bandeira da Sereníssima República de Veneza. De fato, então, enquanto São Marcos ele navegava em direção a Alexandria, no Egito, em tempestade, né? A tempestade, ocorreu uma tempestade muito forte ali naquele local e ela acabou arremessando aí na costa, né? Perto de Veneza, o São Marcos, onde então ele foi recebido em uma cabana pelos vênetos antigos naquela época, né? Pescadores daquela região. Não eram ainda cristãos, né? Ou seja, eles tinham ainda a sua religião venética, mas eles receberam São Marcos, segundo a lenda, né? Que foi arremessado ali, e eles cuidaram do São Marcos, esses pescadores venéticos. Então, obviamente, faz parte da lenda ali, um mito que depois do São Marcos ele ter adormecido, um anjo apareceu, né, ao evangelista, ao São Marcos, na forma de um leão alado, que lhe revelou que um dia, ali mesmo, em Veneza, encontraria o seu descanso eterno. Isso antes mesmo de se tornar a Veneza, né? Veneza se torna apenas depois. Mas tem essa lenda que esse anjo em forma de leão alado teria dito para São Marcos, naquele local ali, sendo cuidado pelos vênetos antigos, né, que aquele seria o local do seu descanso eterno. Bem, vamos lá, agora eu separei uma parte muito importante para vocês, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, vocês podem pegar depois, nos comentários também eu vou colocar para vocês, que é a oração a São Marcos, mas em língua vêneta, oração obviamente em língua vêneta mais antiga, uma língua vêneta que não é mais antiga, mas sim mais, como eu posso dizer, mais clássica, né? Que é a língua um pouco mais rebuscada que a gente usa para as orações. Olha só, eu vou ler aqui para vocês e aí depois vocês têm essa oração aí para vocês também em vêneto. O glorios San Marco, par gracia de Dio pare, vu avesse diventar un signor vanzeista predigador de a bona nuova de Cristo, que vu ane dasina man par cognoscerve ben, par vivar co fa Marcoin la nostra vita, co fa quei chi va drio de Gesù Cristo e sbatar saldo in te a fede in Dio fin alla me morte. Isso aí. Aqui a gente finaliza o nosso vídeo aí com a oração a São Marcos em vêneto. Eu deixo a oração também, aproveito e deixo a tradução da oração também, tá, para vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Convido aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo, sempre trazendo as coisas nossas aqui, dos vênetos, obviamente também acaba trazendo muita coisa da Itália em geral. Eu te convido, se você caso quiser aprender a nossa língua vêneta, tem o curso de língua vêneta aqui, a gente está aceitando inscritos, você pode apertar aqui no link aqui embaixo, eu vou deixar um link do curso, você pode fazer parte do nosso grupo, né? Do nosso grupo aí de língua vêneta. Tchau, tchau, Strucon e viva San Marco!